Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todos os dias recebemos um novo convidado para nos falar da ciência do novo coronavírus. Sempre às 19h, transmitido através das redes sociais, mas pode depois também ser visto em qualquer altura. Nas primeiras semanas da Covid-19 em Portugal, era muito fácil prever o número de casos que teríamos no dia seguinte, simplesmente ajustando os dados dos dias anteriores a uma função exponencial. Eu próprio fiz essa experiência, apesar de nunca ter divulgado esses cálculos bastante básicos. Mas a verdade é que errava por muito pouco o número de casos que iria ser anunciado no dia seguinte. Bastava um português e uma folha de Excel. Muitos aproveitaram o confinamento para fazer bonitos gráficos para partilhar no Facebook. Mas os modelos epidemiológicos são bem mais complicados do que isso. A minha convidada de hoje é Gabriela Gomes, matemática, especialista em epidemiologia e professora da Universidade de Strathclyde, na Escócia. Bem-vinda, Gabriela Gomes. Boa tarde, obrigada. Fala-se muito de modelos epidemiológicos e pensa-se neles como uma espécie de bola de cristal. Mas o que é que afinal são modelos epidemiológicos e o que podemos realmente esperar deles? Bom, o modelo epidemiológico simula a dinâmica de transmissão, neste caso do novo coronavírus. Com o modelo podem gerar-se outputs, que, por exemplo, serão as curvas, portanto, podemos traçar a evolução do número de casos diários e comparar esse traçado ou curva com os dados reportados pelas autoridades sanitárias. Portanto, os modelos envolvem parâmetros e nós ajustamos o modelo aos dados de forma a minimizar a diferença entre o resultado do modelo e aquilo que os dados nos dizem. E com um modelo assim parametrizado, depois podemos fazer projeções e avaliar cenários para os próximos tempos e experimentar estratégias de controle à doença com o modelo antes de as implementar na realidade. Pronto, é para isso que o modelo é mais utilizado, na verdade. E o que é o R0, de que agora tanto se fala, o número básico de reprodução? O R0, de facto, tem-se falado mais do que nunca nesse indicador. Portanto, ele é o número básico de reprodução do vírus, ou seja, é o número médio de novos casos gerados por um indivíduo infectado numa população totalmente suscetível. Portanto, se um indivíduo infectado gera 2 novos casos, e dizemos que o número básico de reprodução é 2, e ele diz respeito ao vírus, é a reprodução do vírus. O vírus estava a infectar uma pessoa e o vírus passa a estar a infectar 2 pessoas, e o R significa reprodução. Portanto, quando nós temos aqui as fórmulas, temos o número básico de reprodução, e ele consiste no número de contactos que uma pessoa tem por dia, multiplicado pela probabilidade de que um contacto entre um indivíduo infectado e um suscetível dá uma nova infecção. Portanto, nem todos os contactos entre um infectado e um suscetível dão uma nova infecção, existe uma probabilidade de que isso aconteça, e D é o número de dias durante o qual o indivíduo infectado está infeccioso. E, portanto, isto dá-nos esta fórmula, que é o número básico de reprodução. Agora, ele é estimado, nós geralmente não sabemos qual é o número de contactos que a pessoa tem por dia, qual é esta probabilidade, portanto, este R0, ele geralmente é estimado ajustando o modelo à fase de crescimento exponencial da epidemia. Como disse o David, no início de uma epidemia temos aquele crescimento exponencial e nós ajustamos este modelo e ele diz-nos qual é o R0. Portanto, como é que isto funciona? Para nós estimarmos o R0 assim, também precisamos de saber qual é o que nós chamamos em inglês o serial interval, que é o tempo que demora desde que um indivíduo foi infectado até que um outro, desde que um indivíduo fica infeccioso, portanto ele começa a poder infectar outros, até que outro indivíduo que foi infectado por ele também possa estar infeccioso. Portanto, nós estamos aqui a pensar numa lógica de reprodução do vírus. Portanto, temos um indivíduo a ser infeccioso e, passado algum tempo, uma nova geração de indivíduos infectados também estão infecciosos. E este é o serial interval.
Portanto, se dissermos que o R0 é igual a 2, por exemplo, isto quer dizer que passado entre o dia 2 e X dias, em que é o serial interval, nós devemos ter o dobro dos indivíduos. Portanto, daqui por um tempo que seja o serial interval, se hoje temos um número de indivíduos, passados esse número de dias teremos o dobro dos indivíduos, se o R0 for igual a 2. Pronto, e é assim que se estima. Muito bem, e para nós sermos capazes de controlar a epidemia, este valor de R, este número básico de reprodução efetivo, tem de estar abaixo de um determinado limite, de um determinado valor? De facto, o que nos importa aí não é o R0, mas o RT. Portanto, o RT é portanto, o R0, ele diz respeito a uma população totalmente suscetível. O RT é o R0 multiplicado pela suscetibilidade da população. Portanto, quando a população está totalmente suscetível, dizemos que a suscetibilidade é 1, mas à medida que as pessoas vão sendo infectadas e vão ficando com alguma imunidade, a suscetibilidade da população diminui. Então, o R0, como estava na fórmula que tínhamos, o RT, que estava na fórmula que vimos há pouco, é o R0 a multiplicar por S de T, em que S de T é a suscetibilidade da população que vai diminuindo ao longo do tempo. Mas, por exemplo, a chanceler Angela Merkel acabou por justificar o desconfinamento progressivo da Alemanha, dizendo que o número de indivíduos infectados por cada doente tinha descido para 0,7 e que isso já era um valor suficiente para de alguma forma aliviar as medidas de contenção. Mas ela avisou que se houvesse uma pequena subida, que isso já poderia obrigar de facto a um novo confinamento. Sim, portanto ela referia-se ao RT, que se pudéssemos ver agora novamente a fórmula para o RT, podemos ver os vários fatores que a compõem. Portanto, temos, à medida que a epidemia vai acontecendo, nós temos agora este fator ST, que é a suscetibilidade da população. A suscetibilidade começa em 1, quando a população é toda suscetível, e à medida que o tempo vai passando, o S de T vai diminuindo, portanto o R de T diminui com a suscetibilidade da população. Assim, grosso modo, poderemos dizer que o que precisamos é que cada infectado infecte menos do que uma pessoa? Exatamente, quando o R de T fica abaixo de 1, cada pessoa está a infectar menos do que uma pessoa, dada essa suscetibilidade da população. Agora, o que aconteceu, aquilo que fez de facto com esta pandemia diminuir estes indicadores, não foi propriamente ainda a aquisição de imunidade, porque isso ainda é pouco, a imunidade que temos nas populações ainda é pouco para isto estar a fazer os R's atravessarem esse limiar do 1. O que aconteceu foi que o C baixou, portanto os contactos, as pessoas, com estas medidas de distanciamento, os contactos reduziram muito drasticamente, cerca de 70%, 60% a 70%, dependendo dos países. E isso fez com que, de facto, o RT ficasse muito abaixo daquilo que era o R0 inicial. Mas agora, com a suscetibilidade a ir diminuindo, isso vai diminuindo também ainda mais. E agora, aquilo que será o momento em que nós poderemos, digamos, voltar à normalidade, seria, quer dizer, voltar a repor... Nós poderemos voltar a repor os nossos contactos quando a redução de suscetibilidade for tão grande que aquele RT já fique abaixo de 1, que se mantenha abaixo de 1, mesmo que os contactos voltem a aumentar. E nós ainda não estamos de todo nesse ponto. Ou seja, quando os contactos voltarem a aumentar, provavelmente cada infectado voltará a infectar mais do que uma pessoa, é isso que poderemos esperar. Com a imunidade que temos neste momento, pensa-se que deve ser isso, quase de certeza. Agora, quando tivermos aquilo que se vem chamando também imunidade de grupo, quando tivermos a imunidade de grupo é quando
suscetíveis, a suscetibilidade da população já está tão baixa que nós, mesmo voltando aos nossos contactos normais, não teremos risco significativo de ter uma nova onda, mas não estamos nesse ponto de todo ainda. Portugal é por vezes apontado como um bom exemplo no controle da Covid-19, quando comparado com outros países, concorda? Eu penso que as coisas correram bastante bem aqui. Portanto, eu também tenho uns gráficos em que eu mostrei os dados de Portugal e como é que estes modelos se ajustam àquilo que aconteceu em Portugal. Portanto, nós temos aqui no canto inferior esquerdo, são os dados de Portugal, estão muito pequeninos para poder mostrar as curvas por inteiro, e depois estão aqui representações de duas variantes, na verdade são duas variantes do mesmo modelo. Nós temos um modelo que é o modelo que está a ser utilizado, é um modelo clássico da epidemiologia matemática, o modelo SIR, o suscetível, infectado, recuperado, e é um modelo que está a ser utilizado para fazer recomendações na Organização Mundial de Saúde, aos governos dos vários países, e esse modelo está aqui representado a tracejado. Portanto, esse modelo, todos os modelos têm pressupostos, e um pressuposto que é muito comum nestes modelos é assumir uma certa homogeneidade da população. Portanto, estes modelos assumem que os indivíduos suscetíveis têm todos a mesma suscetibilidade, e, portanto, os modelos teriam todos a mesma probabilidade de apanhar a infecção numa população. E estes modelos tendem a gerar epidemias muito altas, que é o que se vê aqui, portanto, é o que esse modelo simples prevê. Se nós, neste modelo, implementarmos variação na suscetibilidade entre indivíduos, portanto, uns indivíduos são mais suscetíveis que outros, ou uns indivíduos têm mais contactos que outros e estariam mais expostos que outros, porque lembra-se aqueles indicadores que nós falámos no início, o R0, aquilo descreve médias da população. Nós aqui saímos dessa média e passamos a implementar variação entre indivíduos. Portanto, temos uma distribuição de suscetibilidades nos nossos modelos. Ao implementar essa variação entre os indivíduos, as epidemias ficam muito menores. Portanto, tudo o resto sendo igual, as médias sendo as mesmas, o tamanho da epidemia fica muito menor, a epidemia cresce menos. E a razão porque isto acontece é que numa população heterogénea, os primeiros indivíduos a ser infectados, a ser afetados pelo vírus, são os indivíduos mais suscetíveis. Mas como aquilo que alimenta a incidência da infecção é a subpopulação suscetível, portanto, como os indivíduos mais suscetíveis já foram infectados e já terão adquirido alguma imunidade, a suscetibilidade da população decresce muito, decresce mais depressa do que se o modelo fosse homogéneo, não é? Eu acho que para ilustrar este conceito, talvez fosse útil agora mostrarmos mais um gráfico que eu fiz com os diagramas, em que isto se vê em forma de diagrama. Portanto, aqui nestes diagramas, nós estamos a ver um modelo homogéneo em cima e um modelo heterogéneo em baixo. Portanto, aqui no eixo horizontal estamos a ver os indivíduos da população e no eixo vertical estamos a ver a suscetibilidade de cada indivíduo. Portanto, no painel de cima, do lado esquerdo, nós temos uma representação de uma população com um determinado número de indivíduos, em que todos os indivíduos têm a mesma suscetibilidade. Portanto, agora supomos que alguns desses indivíduos foram infectados e foram imunes. E esses indivíduos são os quaisquer porque eles não há diferencial na suscetibilidade, eles são todos igualmente suscetíveis, todos igualmente prováveis de terem a infecção. Então, isto aqui do lado direito, esta área sombreada representa, digamos, a imunidade de grupo de forma deste diagrama. Portanto, estes são os indivíduos que for necessário nós termos imunes na população de forma a que tenha sido induzida a imunidade de grupo. No painel abaixo, nos painéis abaixo, nós estamos a ver a mesma coisa,
mas com um modelo heterogéneo. Os indivíduos não são todos igualmente suscetíveis. Então, para nós, os indivíduos que vão ser infectados aqui, o mais provável é que sejam estes que estão mais para o lado direito, portanto, os que têm mais suscetibilidade, são aqueles que é mais provável que sejam infectados primeiro. Portanto, ao infectar esses indivíduos, eles adquirem alguma imunidade e deixam de estar na subpopulação suscetível. Então, o que nós queremos é que temos uma área, para termos esta mesma área aqui sombreada, que é supostamente igual à área sombreada no painel acima, é preciso menos indivíduos para nós obtermos a mesma área de imunização, não é? Para obtermos a mesma quantidade de imunidade na população, precisamos de menos indivíduos, porque cada indivíduo que se imunizou, ele contribuiu mais para a aquisição da imunidade ou para a diminuição da suscetibilidade. Portanto, isto faz com que a imunidade necessária para evitar novas ondas requira menos indivíduos, mas também faz com que as epidemias sejam mais pequenas, porque os indivíduos que vão sobrando são os indivíduos menos suscetíveis na população, e isto faz com que esta epidemia desacelere e o pico não seja tão alto. Muito bem. Então, eu tenho duas perguntas para si na sequência da sua explicação, que é, então, que tipo ou que percentagem de imunidade de grupo seria necessária para regressar à vida normal, e se acha que é possível atingir esse nível de imunidade sem uma vacina, ou seja, apenas com ciclos de infecção e recuperação de doentes? Bom, de acordo com o modelo homogéneo, a quantidade, o número de pessoas que seria preciso ter imune numa população para se atingir a imunidade de grupo é dado por uma fórmula simples, 1 menos 1 sobre R0, portanto é o que é preciso para trazer o R0 para 1, portanto tem que se multiplicar por esse fator. E no caso do modelo homogéneo, com os parâmetros estimados os parâmetros que foram estimados para o Covid, para este novo coronavírus, isso daria entre 60% a 70%. Portanto, a estimativa que circula é que seria preciso 60% a 70% da população, que 60% a 70% da população estivesse imune para se impedir futuras ondas. De acordo com estes modelos heterogéneos, quanto maior for a variância na suscetibilidade entre os indivíduos, menor será este limiar que nos dá a imunidade de grupo. Portanto, nestes gráficos que eu estou aqui a mostrar, que eu mostrei há pouco nos gráficos da epidemia em Portugal, eu aqui assumi um coeficiente de variação, um determinado coeficiente de variação. Pronto, o modelo homogéneo tem coeficiente de variação 0 e o modelo a cheio, que eu represento aqui, tem um coeficiente de variação 3. Pronto, nós não sabemos qual é o coeficiente de variação da suscetibilidade dos indivíduos à Covid, mas para outras doenças, outros estudos que nós fizemos previamente indicam que este coeficiente andará em torno de 2 ou 3. Portanto, com coeficientes de variação em torno de 2 ou 3, nós esperamos que a imunidade de grupo, estima-se que a imunidade de grupo seja em torno dos 10, 15, 20%. Portanto, substancialmente inferior àquilo que será o limiar da imunidade do grupo de acordo com o modelo homogéneo. Portanto, normalmente quando se fala do conceito de imunidade de grupo, pensamos sempre numa cobertura vacinal, portanto, numa taxa de cobertura da população com vacinas. Neste caso estamos a falar de imunidade de grupo adquirida sem vacinas. Portanto, sim, seria possível adquirir esta imunidade de grupo apenas com os ciclos de infecção e recuperação natural dos doentes? Sim, mas isso de facto acontece para todas as doenças infecciosas que induzam alguma imunidade. Neste caso é mais difícil e até complicado nós percebermos como atingir isso, porque é um vírus novo e está a causar uma pandemia. Portanto, o vírus chegou aqui, tem uma população completamente suscetível e, portanto, até induzir esta imunidade de grupo é preciso
uma epidemia da máxima dimensão. Mas a partir daí nós temos muitos vírus, o sarampo, por exemplo, antes de haver uma vacina para o sarampo causava epidemias de 2 em 2 ou de 2 em 3 anos. Precisamente isso era regido pela dinâmica da imunidade de grupo. Portanto, a população, desde que nós, dos nossos tempos, da população dos nossos tempos e dos nossos pais e dos nossos avós, são populações que sempre viveram com o sarampo. Não tivemos uma pandemia, não lidamos com uma pandemia de sarampo, com uma introdução do sarampo pela primeira vez. Porque se isso acontecesse, seria uma coisa de uma dimensão muito grande, mesmo maior do que neste caso, porque o R0 de sarampo é mais alto. Mas nós não vimos isso, nós temos epidemias de sarampo, vivemos com epidemias do sarampo nas gerações recentes, porque havia imunidade na população e, portanto, havia uma epidemia do sarampo, a imunidade de grupo voltava a ser atingida. Portanto, no ano seguinte e no outro ano não havia epidemia. Passado 2 anos ou 3, voltava a haver outra vez uma epidemia do sarampo, porque já estávamos novamente abaixo da imunidade de grupo, porque novos bebés nasceram e as pessoas imunes já não estariam cá na população, à medida que a população que havendo o turnover da população, a imunidade ia-se perdendo. Portanto, a imunidade de grupo também, antes de existir a vacina para doenças como o sarampo, também era um conceito com o qual os profissionais da saúde pública estavam habituados a lidar. Agora, naturalmente, vindo uma vacina, nós vamos lá manipular aquele Szinho de T, não é? Naquela fórmula do RT, nós vamos vacinar, podemos estimar qual é a cobertura vacinal que nós precisamos de forma a reduzir aquele S de T o suficiente para que o R de T fique abaixo de 1. Portanto, aquele S de T, a suscetibilidade da população, pode diminuir devido à infecção e consequente imunidade natural, ou pode ser reduzida artificialmente com uma vacina. É a mesma coisa, em termos de reduzir a fórmula e reduzir a suscetibilidade, é a mesma coisa. Portanto, na ausência de uma vacina, poderíamos estar perante uma situação também cíclica, em que de X em X tempo haveria uma epidemia nova de Covid-19. Exato. Se estivermos a falar numa escala de vários anos ou décadas, não é? Agora, o que está a acontecer no espaço de meses, agora, numa escala de meses, é que nós, tivemos o início de uma epidemia e não deixamos que ela crescesse livremente. Implementámos intervenções, redução de contactos e, portanto, fizemos com que forçamos a epidemia, impedimos a epidemia de crescer e, portanto, impedimos que se desenvolvesse a imunidade de grupo. E, portanto, o que acontece é que numa escala de meses podemos vir a ter uma segunda onda quando voltarmos a aumentar os contactos porque não temos imunidade de grupo na população. Agora, talvez uma coisa que seja importante ainda referir entre a diferença, relativamente à diferença entre esta imunidade natural por infecção e a imunidade por vacinação, é que quando temos um modelo que tem heterogeneidade na suscetibilidade ou heterogeneidade nos contactos, é que quando isto está a acontecer por infecção natural e por imunidade resultante daí, está a haver uma seleção, uma espécie de uma seleção natural pela infecção. Portanto, o vírus infecta as pessoas mais suscetíveis e, portanto, a imunidade adquirida por cada indivíduo que é infectado tem mais peso nesta redução da suscetibilidade, porque foi precisamente aplicado aos indivíduos que tinham mais suscetibilidade. Quando estamos a fazer isto por vacinação, se o programa de vacinação for vacinar pessoas aleatoriamente, sem ser de forma seletiva, portanto, um programa universal de vacinação,
Nós aí não temos esta seleção. A não ser, agora, nós poderíamos ter interesse em implementar, em pensar num programa de vacinação seletivo, se tivermos, por isso, se o número de doses for limitado, não é? E então podemos decidir vacinar, pronto, neste caso seria as pessoas mais suscetíveis, se o objetivo fosse diminuir mais suscetível da infecção ou mais em risco de doença grave. Exatamente, aí provavelmente aquilo que seria feito seria vacinar as pessoas mais vulneráveis à doença, não é? As pessoas que teriam mais risco de ter doença grave. Embora desse ponto de vista seria assim. Se fosse do ponto de vista de induzir imunidade para parar estas ondas, para prevenir o acontecimento de novas ondas, aí iríamos procurar vacinar as pessoas que estavam mais expostas, ou as pessoas que estavam mais suscetíveis à infecção. Por exemplo, pessoas que tenham muitos contactos devido à sua profissão, ou modo de vida, um modo de vida que os obriga a ter muitos contactos, poderiam ser pessoas selecionadas a ser vacinadas, porque seriam pessoas que teriam uma grande probabilidade de ser infectados e depois de infectar outros. Portanto, poderia-se pensar em estratégias desse tipo. Mas todas estas estratégias dependem da infecção conferir aos recuperados algum tipo de imunidade. E nós sabemos de outros coronavírus que essa imunidade é variável e pode até ser tendencialmente curta. Para este coronavírus ainda não sabemos como será. Implicações, incerteza na imunidade que a infecção com este coronavírus poderá conferir-te, que implicações é que isso poderá ter na epidemiologia do novo coronavírus? Eu penso que isso se aplica tanto à imunidade natural por infecção como à vacina. As vacinas não protegem totalmente e essa proteção pode não durar a vida toda. A maior parte das vacinas seriam assim. Portanto, mas pode haver diferenças, pode haver a imunidade conferida por uma vacina pode ser diferente da imunidade conferida por uma infecção. Pois, isso aí já não é a minha especialidade, mas quer dizer, a incerteza ou a causa para a eventual preocupação se de facto vamos conseguir ter esta imunidade, eu penso que se aplica às duas situações, não é? Por isso é que a vacina tem que ser testada. Uma vacina tem que ser testada para nos certificarmos de que ela é segura, não é? Que não vai fazer mal diretamente às pessoas que são vacinadas, mas também vai ser testada para a sua eficácia. Nós também vamos ter que ver se de facto a vacina está a reduzir a probabilidade das pessoas que são expostas ao vírus serem infectadas. Portanto, eu depreendo da sua posição que agora que Portugal e outros países que estão a aliviar as medidas de confinamento, nós corremos um risco muito relevante de ter uma segunda vaga de infecções. Sim, portanto, nós não temos imunidade de grupo e os contactos voltando a aumentar, nós teremos em risco de voltar a ter uma subida nos números de infectados. Embora com um modelo que leva em conta a heterogeneidade na suscetibilidade ou na exposição dos indivíduos, com esse modelo, essa segunda onda seria de uma dimensão muito inferior à onda que teríamos com um modelo homogéneo. E eu penso que isto aqui é importante frisar que o modelo homogéneo é o modelo o modelo homogéneo é um modelo com muito pouquinha heterogeneidade, umas coisas muito específicas relativamente à idade, e esses modelos mais homogéneos são os modelos que estão atualmente a ser utilizados e as medidas que são a ser tomadas são com base nesses modelos. O modelo heterogéneo em que está a trabalhar, podemos dizer que nos dá uma perspectiva, apesar de tudo, mais otimista. Mais otimista, é verdade. Embora nós não sabemos qual é este tal coeficiente de variação
que nós temos na suscetibilidade ao Covid, mas, pronto, com certeza estamos a usar estimativas feitas para outras doenças, e precisamos de nos certificar melhor de qual será o coeficiente de variação para o Covid, mas será certamente maior que 0, não é? Porque populações em que todos os indivíduos são igualmente suscetíveis isso não existe. E o que podemos esperar no futuro? Podemos esperar ciclos de aperto e alívio das medidas de confinamento social conforme a situação epidemiológica, qualquer coisa desse género? Eu acho que nós teremos mesmo que ir investigar qual é esta variação, que variação é que nós temos na suscetibilidade dos indivíduos, porque se a variação for este coeficiente de variação igual a 3, que é aquele que eu estou a usar nos modelos que eu mostrei aqui, então a segunda onda, que aconteceria daqui por alguns meses, ela seria de uma altura inferior à onda que nós já tivemos, mesmo sem voltar a apertar com as medidas de contenção. Se confirmar que de facto o coeficiente de variação andará por essa ordem que eu estou aqui a assumir, será um assunto acho que será um elemento importante na decisão, nas tomadas de decisão, se vai ou não voltar a apertar com as medidas. Se o coeficiente de variação for muito inferior àquele que eu estou aqui a utilizar, então sim, teremos uma onda grande e aí seria altamente recomendável que se volte a apertar com as medidas para tentar voltar a partir esta onda, a segunda onda, em ondinhas mais pequeninas, porque ultrapassaria a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, e isso já se tem também dito muito, que isso é aquilo que não se quer mesmo que aconteça. Mas se o coeficiente de variação estiver na ordem deste que eu usei para fazer estes gráficos, é debatível. Acho que é uma questão a debater se deve ou não voltar a apertar com as medidas e ter várias ondas ainda mais pequeninas do que esta. Há um caso na Europa que se destaca, que é o da Suécia, que adotou medidas de confinamento muito mais suaves, mas que poderá manter durante muito tempo. O que acha deste tipo de solução? Bom, a Suécia começou com algumas medidas de contenção muito leves, muito cedo. A última vez que eu li sobre isso, eu acho que no início de março, 6 de março, a Suécia já estava a fechar algumas escolas, portanto eu acho que eles fizeram uma detecção de casos muito eficiente e começaram a tentar fechar zonas muito cedo na epidemia. E sendo assim, conseguiram viabilizar esta estratégia com medidas de contenção mais suaves. Dos cenários que eu fiz para o caso de Portugal, quando as medidas de Portugal começaram, que Portugal também começou cedo com as medidas de distanciamento, mas em relação à Suécia, mais tarde. Portanto, quando Portugal começou com as medidas de distanciamento, eu julgo que já não seria prudente não apertar mais com as medidas. Eu acho que naquela altura não começámos cedo o suficiente para deixarmos as medidas tão leves como as da Suécia. E penso que no Reino Unido terá acontecido a mesma coisa. No Reino Unido houve uma hesitação inicial sobre se iriam seguir uma estratégia de supressão ou se iriam tentar conter com medidas mais leves numa estratégia de mitigação. Que é uma estratégia mais à sueca. Uma estratégia mais à sueca, isso chegou a ser equacionado, mas muito rapidamente a estratégia foi a de supressão, foi uma estratégia de tentar suprimir a onda e... que é a estratégia que Portugal também adotou. Que é a estratégia que Portugal também adotou. Acha que o público em geral está a aprender mais sobre epidemiologia com esta profusão de epidemiologistas amadores que se entretêm a fazer cálculos com folhas de Excel?
Eu penso que sim, pronto, é engraçado ver, é que eu digo na minha família. Eu agora, quando ligo a televisão, estou a trabalhar, tem tudo a ver com o meu trabalho. Até comprei uma televisão nova, está aqui ao pé de mim, no local na sala onde eu trabalho, porque eu às vezes estou a trabalhar e estou a ver o que vem, ver as notícias que faz parte do trabalho. As notícias que fazem parte do trabalho, tudo ao mesmo tempo. Mas, embora às vezes também me aflija um bocadinho quando eu vejo que há alguns conceitos que se estão a propagar de uma forma menos correta, não é? E às tantas fico muito aflita, mas não é assim, isto não é exatamente assim. E eu acho que um conceito que gerou alguma confusão foi este do R0 e do RT. Eu acho que estes números básicos de reprodução e efetivo e tal gerou bastante confusão. E também fala-se muito nele, não é? Portanto, toda a gente quer acompanhar, mas então como é que está o RT, como é que está o R0? Mesmo ainda hoje... É o novo falar do tempo, a nova conversa sobre meteorologia. E depois estimativas que não se sabe como são feitas. Pronto, para estes modelos que eu mostrei aqui, eu mostrei também uma curva do RT. Por baixo da curva das epidemias, eu tinha uma curva que representava o RT correspondente a essas curvas epidémicas. E o RT, segundo estas curvas, ele durante o mês todo de abril, ele teve entre 0,7 e 0,8. Portanto, o RT em Portugal, segundo estas curvas, ele está entre 0,7 e 0,8. Quer dizer que cada pessoa infectava entre 0,7 e 0,8 pessoas, é isso? Sim, é isto. Portanto, isto diz-me que está confortavelmente abaixo de 1. Pronto. Vamos ver se continua assim. É verdade. Muito obrigado. Sim, diga. Sim, eu estava a dizer que pronto, nem todas as definições daí talvez que nós vemos sobre R0 e RT serão a mesma coisa e, portanto, nem todos os valores provavelmente coincidirão com aqueles que eu estou a representar aqui. Muito obrigado, Gabriela Gomes, e obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar já amanhã com David Rodrigues. Vamos perguntar em que velhos e novos medicamentos poderemos ou não ter esperança. Até lá!